Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao curso básico de análise de dados com ClickSense. Meu nome é Rafael, Ensinas. Tenho aqui muito tempo desenvolvendo com ClickSense, muitos projetos. E eu vou continuar aqui na nossa série. Se você quiser saber um pouco mais sobre mim também, pode acessar meu LinkedIn, tá? E vamos lá, o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver um conceito que é trabalhando com várias tabelas. Por que trabalhar com várias tabelas? Nem sempre vem consolidado no mesmo banco de dados, tá? E isso acaba criando, né, uma certa confusão na hora de criar os dados, e 90% dos problemas eles se resolvem nos dados, certo? A gente tem que ter a noção que se a base de dados está correta, a gente consegue trabalhar corretamente. Se não, né, a gente trabalha meio, né, fora do eixo. Vou falar um pouquinho sobre trabalhar desconectado do banco de dados. Vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Vamos carregar esses dados e analisar esses dados. E vamos fazer o nosso encerramento. Bem, pessoal, vamos um pouquinho trabalhar nos conceitos. Como é que um banco de dados funciona? Lembra que na aula passada a gente conectou lá no SQL Server e puxou uma tabela de lá. Aquela tabela tinha centenas de colunas, tinha mais de 400 colunas, mas a gente só usou uma tabela, certo? Mas como é que no banco de dados, que tem várias tabelas, igual eu mostrei também, as tabelas se conversam, né, se relacionam? Como é que a gente consegue fazer a ligação entre essas duas tabelas? Acontece o seguinte, pessoal. Dentro dos bancos de dados e nas planilhas em Excel, vou também dar bastante exemplo falando com o Excel, tá? Bem, o que acontece? Dentro de um banco de dados, dentro de uma tabela de um banco de dados, existe um conceito chamado chave primária, certo? Chave primária é uma coluna daquelas lá de venda, valor, código, ou várias colunas que fazem que aquela linha naquela tabela seja única. Então que ela não, que é como se fosse um ponto ali que eu sei que aquela linha naquela posição tem todas aquelas informações, como se fosse no Excel uma coluna de 1 até 1000, só que o 1 não se repete, certo? Então essa coluna ela faz a gente enxergar aquela linha, né, aquela linha do nosso banco de dados em específica. Se eu abrir o Excel aqui com aquela nossa planilha que dá o RDR vendas, vocês percebem que aqui, ó, tem um doc entry aqui, ó. Esse doc entry ele não se repete. Então, provavelmente essa coluna doc entry é a chave primária dessa tabela ORDR, certo? E o que acontece? Essa chave primária ela não se repete, não pode ter vazio, e cada tabela só tem uma chave primária, certo? E o que acontece? Uma tabela, por exemplo, vamos pegar essa tabela URDR aqui no Excel. Aqui no Excel tem, por exemplo, deixa eu pegar aqui, card code, certo? Esse aqui é o código do cliente. No caso dessa tabela, essa tabela também possui o nome dele. Mas em muitos casos isso não acontece. Eu tenho uma tabela de consulta aqui do card code, né, na tabela vendas ou RDR, e eu tenho uma outra tabelinha chamada clientes que eu estou criando aqui, certo? E eu vou, né, criar as informações de cliente aqui bem rapidinho. Podemos ver aqui, pessoal, o que? Eu tenho
o card code aqui, certo? Que é este mesmo card code que está aqui nessa tabela, tá? Então, quando isso aqui não existe, o que a gente faz? A gente é obrigado a carregar essa segunda tabela para poder fazer um proc v para trazer o nome. Vocês concordam? Que quando eu não só tenho só isso aqui e eu preciso do nome, eu tenho que fazer um proc v aqui para achar o nome do cliente. O que acontece? Geralmente chaves estrangeiras, né, que é essa chavezinha aqui que vai para outra, né? Na verdade, ela se chama chave estrangeira, certo? É usada para fazer uma ligação entre duas tabelas. E na tabela de destino ela pode repetir, né? Mas na tabela de origem não. Geralmente elas são chaves primárias, né? Na tabela de origem. Então aqui na tabela o CRD, que é de clientes, o card code ele é a chave primária. E aqui na consulta, no RDR, ela é chave estrangeira. Então é assim que a gente consegue fazer a ligação entre as tabelas, certo? E ela não funciona como substituta uma das outras, né? Mas ela faz esse relacionamento para poder economizar espaço em disco, porque é impossível ter um tabelão gigantesco no banco de dados contendo todas as colunas possíveis. Então, nos bancos de dados que tem chamados relacionais, a gente tem tabelas, né, que são as caixinhas que fazem toda essa ligação. As chaves também podem ser compostas, ou seja, de duas ou mais atributos ou colunas, né, que ajudam a identificar essa tabela de forma exclusiva, certo? Os atributos em conjunto podem não ser únicos quando considerados separadamente, né? No entanto, quando tomados todos juntos, ele garante uma exclusividade, né? É conhecido também como chave concatenada. Então vou mostrar para vocês um desenho aqui. Basicamente, é assim que o banco de dados se entende. Vamos analisar isso aqui. Eu tenho aqui salários, empregados, títulos, gerentes de departamento, departamentos e um relacionamento de empregado do departamento. Vamos lá. Aqui no cadastro de empregados, eu tenho o EMP-NO, que tem vocês viram que tem um desenho de chave aqui? Então isso aqui ajuda a gente a identificar que isso aqui é uma chave. Lá no cadastro de salário, eu não tenho o nome do empregado no cadastro de salário, eu só tenho apenas o código dele. Então, quando eu quiser saber o salário desse empregado, eu tenho que fazer esse relacionamento dessa chavinha aqui com essa chavinha aqui, e o banco de dados consegue entender que eu estou fazendo esse relacionamento e eu consigo trazer o salário do empregado para dentro da tabela de empregados. Mesma coisa com títulos, né? Esse empregado ele tem um título, né? Que aqui, no caso, tem o código do empregado, o nome do título, de quando ele começou esse título e até quando vai. No caso de gerentes de departamento, um empregado ele pode ser um gerente de departamento. Então, eu tenho aqui uma tabela de gerentes de departamento, onde eu tenho o código do empregado dentro aqui. E se ele é gerente de departamento, eu preciso ter o departamento, o código do departamento também aqui dentro. Então, basicamente, eu pego o código do departamento, coloco nessa tabelinha aqui e como eu só posso ter um gerente por departamento, nesse caso, vai acontecer o quê? Eu tenho uma chave única, que a gente viu ali. A chave composta única, que vai fazer identificar que nesse departamento é esse gerente. E um departamento ele pode ter vários empregados. Então, dentro da tabela DEPT-EMP, que é empregados do departamento, eu tenho o código do departamento e eu tenho o código do empregado fazendo uma chave composta, e assim eu consigo entender, né, o funcionamento do sistema. O que acontece muitas vezes é a gente não tem o hábito de ler, ou às vezes não tem acesso ao entendimento
de como funciona o banco de dados. Então, quando a gente recebe a gente chama de dataset, que a gente recebe um Excel pronto, a gente não enxerga isso. E por isso que muitas vezes os projetos de BI, quando a gente vai dar manutenção, é difícil. Porque se a gente já sabe que os bancos de dados funcionam, como funciona, a gente constrói um BI melhor, certo? Então, eu vou agora, né, para a tela do ClickSense, tá? Vou abrir o ClickSense aqui e nós vamos brincar um pouquinho com o nosso modelo de dados lá no ClickSense Desktop. Tá? Vamos tentar entender um pouquinho melhor. E agora, a partir de agora, pessoal, eu já vou fazendo, tá? E dando os meus conselhos de boas práticas, tá bom? Eu vou criar um aplicativo novo aqui. Vou chamar de múltiplas tabelas. Está abrindo aqui. Eu vou abrir no browser que eu gosto um pouco mais do browser. Certo. Então lá. Múltiplas tabelas. O que nós vamos fazer, tá? Eu vou aqui no PowerPoint, tá? Eu vou fazer umas anotações ao vivo aqui com vocês para a gente ir entendendo o banco de dados. Ok? Nesse momento, eu vou presumir, tá? Que o meu departamento técnico me enviou a seguinte informação: o RDR, ordens de venda, o CRD, cadastro de clientes e fornecedores, certo? OITM, cadastro de itens. RDR1, itens da ordem de vendas. Certo? Então, o meu departamento técnico me falou o seguinte: olha, você vai fazer um painel, um dashboard de vendas, você vai usar essas tabelas aqui, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos lá no ClickSense, tá? Vamos lá no meu gerenciador de dados. Eu esqueci de falar para vocês que quando nós estamos no ClickSense Desktop, as conexões de dados que a gente faz ali para ler as tabelas, elas não ficam salvas, elas não são compartilhadas entre os aplicativos. Então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se já está criada a conexão aqui, para poder puxar essa conexão lá para o outro aqui. Eu vou clicar aqui em adicionar dados ao seu aplicativo. Nós vamos ler lá do SQL Server. Agora eu vou vir aqui no meu outro aplicativo. Vou clicar aqui em editor de carga de dados. Aqui na direita tem a conexão que a gente criou. Eu vou clicar no lapisinho aqui, só para copiar as informações. O servidor, a porta, que é o que estava dando problema na outra aula, o nome do banco, o usuário, e vou dar uma conexão de teste. Conectou, show. Vou criar. Tranquilo, criou a conexão aqui, certo? E agora eu vou fazer o quê? Como o meu departamento técnico me mandou os nomezinhos, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar e vou vir aqui no meu database SBO-Demo, no Owner DBO, eu vou vir aqui, ó, o RDR, eu vou selecionar
Então, pessoal, não é bom a gente sempre carregar todas as colunas, porque esse banco de dados, por exemplo, ele é pequenininho, então tem poucas ordens de venda, tá? Mas como a gente não está trabalhando num banco de dados pesado, a gente pode deixar tudo. Mas eu vou, né? Eu vou carregar, não vou carregar todas as colunas. Eu vou carregar somente a chave primária, o documento, se está cancelado, o status do documento, a data do documento, a data do vencimento do documento, o código do cliente. Eu vou carregar esse nome aqui para depois a gente ver. O endereço, a soma dos impostos, o total do documento, o lucro, né? O lucro bruto, certo? Vamos ver o que a gente pode ver. As observações dele, o grupo, deixa eu ver aqui. Vamos ver o código do vendedor, que é SLP Code. Vamos ver que a gente consegue puxar mais aqui. Deixa eu ver aqui. A data que ele foi criado, esse documento. O volume. Vamos colocar aqui. Volume, unidade de volume, o peso. Vamos ver se tem mais uma coisa aqui. Endereço 2. Aqui, cidade de que vai ser enviado. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Versão. Não. Não tem. Beleza. Dessa tabela, nós vamos, né, carregar só isso. Se a gente for agora no modelo de dados desse múltiplas tabelas, o meu ORDR, né, eu vou clicar 2 vezes aqui na bolinha. Aqui, ó, no nome dela, eu vou renomear. Vou colocar aqui, ó, ordens de venda. Ok. Eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui é a chave. Então, geralmente eu coloco underline chave. Chave pedido. Ordem e venda. Certo? Aqui é o número. Cancelada. Status. Data. Vencimento. Aí é o seguinte, esse card code eu vou chamar de chave cliente. Vou chamar isso aqui de cliente OV. Cliente. Endereço. Isso aqui, valor total. Lucro bruto. Isso tudo que eu estou colocando de coluna, pessoal, é tudo departamento técnico que eu estou supondo, né? Mas o departamento técnico pode também providenciar para vocês o que significa cada coluna, certo? Esse aqui é o vendedor, chave vendedor. Data de criação. Volume por unidade. Peso. Certo? E
cidade de envio, chip code, São Paulo. Beleza. Vou salvar e vou carregar os dados. Ótimo, tá? Vou aqui no status. Vou colocar aqui como fechada. No aberto. Certo? Cancelada. Só tem N. Eu vou colocar não. Deixa eu ver se vai ter. Se eu vou conseguir colocar. Não vou. Tá. Ótimo. Fiz tudo certinho. Vou carregar de novo para garantir. Ótimo. Se eu vim agora no meu gerenciador de dados, né, que eu já, na verdade já estou aqui nele, eu vou vir aqui em associações e vou clicar em associações. Eu tenho minha bolinha de ordens de venda aqui, bonitinha, certo? O que eu vou fazer? As ordens de venda é como se fosse dessa forma, pessoal. Eu tenho um cabeçalho onde tem a parte das ordens de venda e eu tenho os itens das ordens de venda. Se eu colocar aqui no Google exemplo de NFE, de Dunphy, é isso aqui que acontece. Os dados de cima, né, eles ficam numa área do banco de dados e os dados de baixo eles ficam numa outra área do banco de dados. É por isso que aqui nós falamos que tem o R, esse aqui e esse aqui, tá? Então vamos lá. Vou vir aqui no meu ClickSense, eu vou salvar e vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em tabelas e vou clicar nesse maisinho aqui, ó. Vou de novo em SQL Server. Vou de novo em SBO. Vou de novo em DBO. E vou puxar a RDR1, que são os itens da venda. Certo? Eu vou nesse... Deixa eu ver se eu vou... Não, vou puxar só o necessário. Vou desmarcar aqui. Vou puxar o doc entry. O número da linha, que pode ter mais de uma. O base ref, o base type, o base entry. Depois eu explico por quê. O código do item, a descrição do item. Baseline também. Line status também. Quantidade. Data de entrega. Quantidade em aberta. Preço. Já vou fazer isso aqui. Então, isso aqui é o número da linha. Esse aqui, chave, documento, base, referência. Chave, tipo de documento. Chave, tipo de documento. Chave, origem, documento. Chave, linha, base, documento. Vamos lá aqui. Status da linha. Chave, item. Descrição do item. Quantidade. Data de entrega. Quantidade em aberto. Preço. Moeda.
Vamos ver o que mais. Total da linha do item. Total em aberto da linha do item. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente consegue puxar. Não. Isso aqui não. Isso aqui a gente não vai usar ainda. Deixa eu ver. Aqui CFOP a gente pode usar. Ótimo. Eu vou carregar. Próximo. Carreguei. Certo? Clicou, vou chamar, vou salvar. E vou... Tá escrito adição pendente aqui porque eu não carreguei os dados ainda. Certo? Eu vou dar um lapisinho aqui. E vou chamar isso aqui de itens da ordem de venda. Certo? Vou salvar. Vou vir aqui nas tabelas. Vou vir aqui nas ordens de venda. Ó, aquela coluninha, certo? De chave ordem, que é essa daqui. Lembra que eu falei que tem a chave primária e a chave estrangeira? Então, como é que eu sei que aqueles itens da venda são referentes a esta ordem? Porque lá nas tabelas, nos itens das ordens de venda, tem essa coluna aqui. Cadê o doc entry? Que é essa coluna aqui, que é a mesma coluna daquela chave ordem de venda. Ó, tá dizendo que o nome desse campo deve ser exclusivo. Esse campo já existe na ordem de venda. Vamos chave item ordem de venda. Eu vou salvar. O que acontece? Ele está dizendo que eu tenho duas tabelas e essas tabelas não estão associadas, certo? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou carregar, associar e carregar os dados. Vamos ver o que ele fez aqui. Fechar. Vou aqui no tabelas, associações. Olha só o que aconteceu. Tem uma bolinha das ordens de venda, dos itens da ordem e uma bolinha da ordem. O que aconteceu aqui? Tem uma ligação aqui no meio, certo? O que o ClickSense entendeu? Que o chave ordem de venda é a mesma coisa que o chave em item ordem de venda. Como é que ele entendeu isso? No momento que eu adicionei. Então ele já ligou essas duas tabelas sem eu fazer nada, certo? E ele já entendeu que uma tabela está ligada na outra, certo? Isso é muito bom porque como a gente está construindo os bancos, os modelos de dados para a gente fazer os dashboards, muitas vezes a gente, quando trabalha com múltiplas tabelas, a gente não sabe como é que uma coisa está ligada na outra, tá? Se eu vim aqui no visualizador de modelo de dados, ele vai mostrar bem parecido com o que eu mostrei para vocês aqui, ó, certo? Olha só o que ele mostrou. Que as ordens de venda estão ligadas com as ordens, os itens da ordem estão ligadas através dessa chaveamento aqui, certo? Então, basicamente, é assim que a gente trabalha com múltiplas tabelas. E a gente pode trabalhar com N tabelas. Eu vou vir de novo aqui, associações, tabelas, adicionar de novo. Vamos pegar a próxima. O CRD. Vamos lá. Loading, SBO. DBO. O CRD.
O CRD é o cadastro de clientes, certo? Então nós vamos pegar só o nome dele, o código, o tipo, o endereço, o CEP, telefone, o contato desse. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. O e-mail dele, pra gente entrar em contato. O país, né? A cidade, o Brasil, né? Cidade aqui. Celular. Vamos ver se tem mais alguma outra coisa aqui que a gente pode adicionar. Deixa eu ver. Não. Nada de interessante. Nada de interessante. Beleza. Vamos lá. Eu vou chamar esse cara aqui de chave cliente. Nome do cliente. CEP. Telefone. Contato. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu marquei. Aqui, celular. Cidade. Esse aqui é o código da cidade, eu acho. País. Cidade de envio. País de envio. Distrito de envio. País de envio. E e-mail. Deixa eu ver aqui. Fechou. Adicionar. Adicionou. Salvão. Carreguei. Vamos lá no meus associações. O que aconteceu? O CRD ele não entendeu com o Java cliente daqui. Então vamos dar uma editada, clicar 2 vezes aqui. Java cliente. Chamar de chave cliente origem. E vamos carregar. Vou lá nas associações. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar o OCRD para ligar com as ordens de venda. O que ele entendeu? Ele entendeu que chave cliente origem, ele entendeu com o nome do cliente, o chave cliente origem. Vou dar um personalizar a associação aqui para ver o que ele vai me trazer. Deixa eu ver aqui. Estou dizendo que o chave cliente origem é o chave cliente venda. E vou salvar. Então aqui eu já tenho a minha visão, certo? Carregada bonitinho, ó. Tudo associado. Eu vou lá na outra visão que eu tenho um pouco mais de apreço. Então eu sei que tem as ordens de venda, os itens das ordens de venda e os clientes estão ligados, certo? Aqui na ordem de venda através dessa chave. Ok? Então, pessoal, deixa eu só verificar aqui o que a gente ia falar hoje. Falamos bastante.
Eu não falei desse tema aqui de desconectando do banco de dados, porque hoje o vídeo já ficou longo, tá? Já está com quase um tempo bem elevado. Mas eu vou tratar desse assunto na próxima aula, ok? Então espero que tenha entendido. Tudo isso que eu fiz aqui, certo? A gente pode até mesmo já utilizar aqui na minha análise. Se eu tenho as ordens de venda, eu tenho os clientes, certo? Deixa eu ver aqui. Não foi, não pegou? Vou dar um salvar aqui. Tá, deixa eu ver aqui, editar, pasta. Eu vou digitar aqui múltiplas tabelas, certo? Vou adicionar um objeto aqui, ou aqui no gráfico, objeto de pasta. O que eu vou fazer? Aqui nos campos, nesse menu aqui, aparece todas as tabelas que existem lá. Então eu vou pegar a ordem de venda, eu vou pegar chave cliente e vou incluir aqui. Vou pegar o número da ordem de venda e colocar aqui. E vou pegar lá na tabela de clientes o nome do cliente. Olha, não associou. Não trouxe o nome do cliente. Vamos ver se é algum problema. Trouxe. Ah, tá. Já sei o que é. Eu vou tirar o chave cliente aqui. Deixa eu ver. Não funcionou. Deixa eu ver se eu... Deve ter algum probleminha no modelo de dados. Já vamos tentar resolver aqui. Chave cliente. Ah, tá. Tá errado a associação. Deixa eu só personalizar aqui. É chave cliente origem com chave cliente. Agora sim. Associa, salva, carrega. Vamos lá na pastinha. Agora sim, Beleza. Vamos colocar nas ordens de venda aqui. Pegar o número da ordem de venda. Não, já está aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Deixa eu pegar o valor aqui. O valor total. Vou arrastar para cá. Acionar como medida. Soma. Então eu tenho aqui, certo? Nessa tabela, 5 milhões em ordem de venda. Certo? Já tem uma tabelinha aqui. Eu posso simplesmente, vou tirar o número da ordem e vou vir aqui no classificação, ordenar porção valor total. Eu tenho meu maior cliente aqui, Lista de vendas por cliente. Então o que acontece? O nome do cliente ele está numa tabela e o valor total está em outra tabela. Se eu vir aqui, o nome do cliente está aqui, certo? O número da tabela está aqui, mas o valor total está aqui. Então, através desse chaveamento é que ele entende as conexões, tá? E no ClickSense você só pode ter um campo, único, de ligação com o mesmo nome entre as tabelas. Então, se tiver mais que um campo aqui, ele vai dar um erro de chave sintética, tá? Mas isso é um assunto para uma outra aula, tá bom? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau.